Boa tarde, minha gente. Deixa eu só centralizar aqui. Acho que tá bom, né? Aqui tá melhor. Tudo bem com vocês? Deixa eu pegar minha água aqui. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Boa tarde. Decidi fazer hoje a live bem mais cedo, né? Normalmente eu faço às 8 horas da noite, mas hoje surgiu um imprevisto e eu decidi fazer essa live um pouco mais cedo. Não consegui fazer próximo do horário, porque realmente hoje não tem com quem ficar cria, mas estamos aqui hoje para falar de um tema que é bem polêmico, mas eu quero ajudar vocês aí a desconstruir essa ideia e ver o que de fato a gente pode fazer e consegue fazer para obter aí o respeito dos nossos filhos. Será que vocês são respeitadas pelos seus filhos? Vocês sentem que vocês são respeitadas ou não? Muita gente coloca, né, eu sinto que eu sou respeitada quando ele faz aquilo que eu quero, né? E existe aí uma grande diferença, tá bom? Então vamos falar sobre isso hoje. Para quem não me conhece, muito prazer. O meu nome é Gabriela Panzarini, eu sou mãe, educadora parental, e hoje eu ajudo mães, né, a terem, a conseguirem lidar, né, com todas as questões de obediência dos seus filhos sem gritar e sem bater, tá bom? Então hoje nós vamos juntos falar dessa questão do respeito e eu quero trazer muitas coisas pra gente refletir também na tarde de hoje, tá bem? Então vamos lá. O que é respeito, gente? A gente confunde o que é respeito e o que é desrespeito. Primeiro, que é uma coisa muito subjetiva. O que é respeito pra mim, o que eu posso considerar como respeito pra mim, não pode ser respeito pra você. O que eu posso considerar como um comportamento desrespeitoso, você pode considerar como algo normal, como algo que tá tudo bem. Então, o respeito, ele tá muito relacionado às suas crenças e aos seus valores, a tudo que você aprendeu, tudo que você percebeu dentro do seu ambiente familiar, daquele ambiente que você foi criado, de todos os lugares e pessoas com quem você frequentou, de tudo que você ouviu. Então, a partir daquilo, você começa a relacionar sobre o que é um respeito e o que é um desrespeito, o que é uma conduta respeitosa e o que é uma conduta desrespeitosa. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente não alinha isso, principalmente com o nosso parceiro com relação à educação dos nossos filhos. O que é desrespeitoso para mim, mediante um comportamento dele, para o meu parceiro pode não ser, e consequentemente o contrário também. Então, quando a gente não alinha esses valores, não alinha o que é desrespeito, o que é respeito e o que é desrespeitoso, né? Na visão do outro e na sua visão, a gente acaba ficando nesse cabo de guerra. E a verdade é que não existe o que é, né, e todas as regras, e o que não é, e todas as regras. Existe ali um consenso, tá? Baseado em valores que vocês, né, como família, acreditam que é o caminho a se seguir, tá? Então, o que é respeitoso e o que não é respeitoso é subjetivo de cada um, é do entendimento de cada família. E sim, existe um padrão de comportamento, né? Por exemplo, bater no outro não é respeitoso, certo? A maioria das pessoas vão achar que isso é uma conduta verdadeira. Outras pessoas vão achar que eu preciso bater no outro para corrigi-lo. Isso também é um valor baseado em crenças que essa pessoa foi instalado nela durante a sua vida e durante principalmente a sua primeira infância. Então são questões assim, por que as pessoas confundem, né? Justamente por conta dessa transição de valores, que aí a gente acaba confundindo. Muitas vezes a gente
quer o respeito de alguém, mas a gente não deu exemplos para essa criança do que é ser respeitoso, do que é respeitar. Respeitar é aceitar? Respeitar é obedecer? E aí aqui é interessante a gente sempre ouvir esse tipo de questionamento e fazê-lo, né? Dentro da nossa perspectiva. Poxa, será que eu tô querendo que ele me respeite? Ou será que eu tô querendo que ele faça aquilo que eu quero para não me dar trabalho? Ou será que ele tá tentando ali me mostrar uma forma nova de fazer, me tirar de um excesso de controle e eu tô ali tentando impor, né, com a minha força de autoritarismo, né, de mãe e de pai, a minha vontade? Então existe sim uma grande diferença nisso e uma linha muito tênue. Por isso que é muito fácil a gente ser desrespeitoso com os nossos filhos. Primeiro porque existe toda uma questão patriarcal, né? Do maior sobre o menor. Existe invisibilidade dos sentimentos dessa criança, do que ela sente, do que ela percebe como ela e como o mundo. Terceiro, porque a gente não olha para a criança da mesma forma que a gente olha para o adulto. A gente acha que a criança é menos, que a criança não sente, que a criança não percebe. Então existe aí uma desvalorização também dessa criança. E em quarto, a gente não consegue fazer diferente do que fizeram com a gente. Foi assim que fomos criados e é assim que nós automaticamente repetimos esses padrões. E é esse todo o esforço que a gente precisa fazer no dia a dia para ir colocando novas crenças, entendendo, né, ressignificando, para que a gente consiga transbordar algo diferente para os nossos filhos. Que não seja mais violência, mais invisibilidade, mais crenças limitantes, enfim, mais violências. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que, poxa, toda vez que eu tô querendo que ele me respeite, eu tô querendo que ele me obedeça, eu tô querendo impor ali algo que só faz bem a mim, ou será que eu realmente tô ali? E existem outras formas também de fazer isso, né? Não, a gente não precisa gritar, bater, chacoalhar a criança, ameaçar a criança, humilhar, enfim. Fazer de todos esses modos que a gente já tá no automático aqui. Então é importante a gente saber reconhecer que o que é respeito para um não é respeito para o outro. Que a gente precisa alinhar as diretrizes dentro de casa e que a gente precisa começar por nós. Se a gente não se respeita, a gente não consegue ser exemplo do que é respeito para esse filho, ok? Então, por que é importante que o seu filho te respeite? Quero deixar isso aqui bem claro. Por que é importante para vocês que o filho de vocês respeitem vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que a gente quer tanto respeito das outras pessoas? O que o respeito diz pra gente? Que aquela pessoa é querida, amada e assim respeitada por aquilo que ela representa. Então, o respeito, quando a gente quer o respeito de alguém, a gente quer ser amada por essa pessoa, validada por essa pessoa, pertencente por essa pessoa. Então, isso nos diz muito de uma necessidade primária de nós, seres humanos, que nós temos de ser amados e vistos. Então, quando nós, pais e mães, queremos ser respeitados pelos nossos filhos, muitas vezes a gente está querendo o amor dos nossos filhos. E aí, quando a gente quer o amor dos nossos filhos e entende que isso é um movimento natural da criança, né? Porque a criança, ela vê os pais como deuses e ela genuinamente já respeita esses pais. Quando a gente quer esse respeito, quer que ele faça aquilo que a gente quer, e aí jamais num discurso autoritário, a gente sim está violentando aquela criança. Quando a gente está nesse lugar de querer que a criança faça aquilo. Veja bem, por exemplo, vou dar um exemplo agora, para ficar mais claro. A criança tá numa fase de querer fazer as coisas sozinhas, tá?
autonomia, 2 anos e meio, a criança quer fazer tudo sozinha, mas ela não consegue. Ela precisa da ajuda do pai e da mãe. Ela respeita o pai e a mãe como a autoridade que ajuda ela a desempenhar aquela tarefa, porque ela ainda se vê no lugar de que não consegue fazer aquilo sozinho, não dá conta de fazer aquilo sozinho. Então ela respeita a autoridade dos pais para ajudá-la, tá bom? E isso é saudável. Agora, quando a gente tem um movimento de que, por exemplo, a criança não comeu o suficiente que você achou que ela deveria comer, a criança não come aquele suficiente, e você fica por meio, né, de várias estratégias violentas, de chantagem, falando que não vai comer o doce, ameaçando, falando que não vai ter do desenho, que você não vai levar lá no shopping, que vocês não vão passear depois do almoço, como você tinha falado, se ela não comer tudo. Isso é uma violência, tá fazendo uma chantagem com a criança. Tá fazendo com que ela se desrespeite, né, a própria sensação de saciedade do próprio corpo. Então você, como se você estivesse falando assim pra criança: você não tá mais com fome, mas não respeita o seu corpinho, não. Quem manda aqui sou eu. Você me respeita que eu sou sua mãe. E você tem que comer tudo até o fim. Porque senão, blá, 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 blá. Então, essa é uma forma de usar, né, esse me respeita que eu sou a sua mãe, de forma autoritária. Eu ouvi muito isso, tá, gente? Da minha mãe, por exemplo, né? E eu entendo que hoje ela não sabia fazer diferente, mas eu ouvi muito isso. Enquanto você estiver na minha casa, você faz do meu jeito, e quando você tiver a sua casa, você faz do seu, mas enquanto for assim, é aqui. Então, assim, você me deve obediência. Você me deve ali submissão. E isso era colocado de uma forma muito impositiva, muito violenta. Não existia aquele discurso de que, né, qual seria o correto a se fazer. Olha, filha, nós estamos de uma mesma casa, essa casa também é sua, eu entendo que isso é importante pra você, mas eu quero te explicar por que isso é desse jeito aqui em casa. E aí senta, conversa e entra assim num consenso, e aí a outra pessoa também fala a opinião dela, né? Então quando você deixa aberto pro outro falar, você diz pra ela: essa casa também é sua, a sua opinião também é importante, eu também quero ouvir a sua opinião. E isso muitas vezes não existe, né? Em muitas famílias, até hoje. Então, é só a opinião de um ou de outro, por meio, muitas vezes, porque é ele que ganha o dinheiro em casa. Então, existe também esse cabo de guerra por meio da questão financeira. Então, é importante que o seu filho te respeite. Primeiro, para que ele saiba o que é respeito, você precisa se respeitar. E aí, a partir disso, é importante que ele te respeite como autoridade, tá? Do que sabe o que é bom, correto e importante em níveis de prioridade. Então, sim, é importante que o seu filho te respeite, mas entendendo que isso é algo natural e genuíno das relações. A partir do momento que você confia em alguém, você estabelece uma relação de respeito. E para você confiar em alguém, você precisa conhecer e ter intimidade. E como que a gente tem intimidade com alguém? Conversando, no dia a dia, nas situações corriqueiras, falando o que gostou, o que quer, o que não quer, o que sentiu, o que não sentiu. É assim que a gente começa a ter intimidade com alguém. Com os nossos filhos não é diferente, né? Na medida que eles vão crescendo, a gente vai abrindo espaço para que eles tragam as questões dele, e isso a gente vai criando intimidade. E aí o filho vai criando confiança. Você confiando no seu filho, naquilo que você está plantando, ele confiando, né, naquilo que vem crescendo dentro dele, ele se estabelecendo como ser humano. E aí o que acontece é que existe uma relação de respeito mútuo. E isso é uma construção que vai se dando ao longo do tempo. Então é importante que a gente saiba que o maior benefício do seu filho te respeitar não é para você, é para ele mesmo.
para aquilo que ele vai colher durante a vida dele, né? Porque se ele sabe respeitar o pai e a mãe, ele vai saber respeitá-lo próprio e respeitar o outro. E aí é assim que a gente constrói, sim, um mundo melhor, uma sociedade melhor, mais igual e mais respeitosa entre as diferenças, porque nós somos pessoas diferentes, né? Muitas vezes, né, a gente vê ali filhos completamente diferentes dos pais ou do núcleo familiar. Mas é importante que a gente veja isso como algo que vai construir, que apesar das diferenças a gente se respeita. Nós temos pontes e é importante que esse respeito se estabeleça, mas a gente só aprende isso quando a gente percebe isso no outro e aí a gente traz isso para a nossa vida. Então esse é o maior benefício que os nossos filhos têm para a vida deles, né? É uma habilidade não, né? Vamos falar aqui, é algo que eles desenvolvem, né? Que a gente também desenvolve, que a gente leva para nossa vida, nas nossas relações, sejam elas quais forem, certo? Então, agora eu quero entrar numa questão bem polêmica. Partindo de tudo que a gente já falou aqui, eu quero dizer aqui pra vocês por que a gente não é aconselhável, e hoje a gente fala disso, antigamente a gente não falava, mas por que a gente não bate no filho pra ter respeito? Como eu disse pra vocês, a base do respeito é a confiança. Como é que eu vou confiar em alguém que me violenta fisicamente? Como é que eu vou confiar em alguém que me faz sentir dor física e emocional? Como é que eu vou confiar em alguém se essa pessoa me diminui, me agride, me culpa, me constrange, me humilha? Existe algum tipo de relacionamento de confiança aí quando a gente bate em alguém? Não existe. Então aquela questão de bater para corrigir, ela não ensina nada para os nossos filhos. Ao contrário, ela ensina o errado, que é preciso infligir dor, infligir consequências ruins para ensinar o que é bom. A gente não ensina nada a ninguém que é bom através de algo ruim. É uma crença totalmente deturpada que nós temos hoje na nossa sociedade. Então, por isso que a gente tem que o quê? Para ensinar o bem, a gente tem que fazer o bem. A gente tem que demonstrar o bem, o belo, o justo, o digno, o bom. E para demonstrar o mal, o que nós fazemos? Para praticar o mal, nós colocamos ali exemplos de acordo com aquela conduta. Então não tem como a gente plantar banana e colher maçã. Essa criança, mesmo você falando que é pro bem dela, isso não existe, mas mesmo você falando que é pro bem dela, o que ela sente, o que ela percebe não é bom. Não é generoso, não é digno, né? É digno da questão de dignidade, né? Dignidade humana, de que todos nós merecemos, né? Então, assim, quando a gente fala, mas ele precisa, só assim ele aprende, a gente está querendo educar os filhos ou a gente está querendo domesticar os nossos filhos como se eles fossem cachorrinhos? E aí eles fazem alguma coisa boa, a gente dá um biscoitinho, eles fazem alguma coisa ruim, a gente pune, bate, não deixa entrar dentro de casa, enquanto você não fizer isso eu não te dou aquilo. Isso é o que a gente faz num processo de domesticação animal, né? Com animais que não tem cérebro, não tem pensamento, não tem, enfim, né? Esse córtex desenvolvido que a gente sempre fala, que é o que nos diferencia dos animais, né? Os seres humanos dos animais. Então é importante que a gente perceba que bater não vai trazer filho respeitoso. Vai trazer filhos com traumas, vai trazer filhos com mágoas, vai trazer filhos que vão repetir isso, né, na sua vida,
na sua vida futura de adulto, nos seus relacionamentos. Então é importante a gente perceber que esse conceito, né, de onde vem, né, vem lá de toda a nossa sociedade, vem lá dos primórdios de achar que a criança já nasce com mal dentro dela, então que a gente teria, né, que tirar esse mal dessa criança. Então tudo isso nasce de uma construção que não faz sentido, e hoje a neurociência prova isso, né, e hoje a gente tem vários livros que comprovam isso também através da psicanálise. Então a gente hoje consegue construir, né, um outro conceito, uma outra maneira de lidar com a desobediência, né, e com a falta de respeito. A gente não precisa mais agir como animais, porque isso sim é agir como animais, né, lá na época das cavernas, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o melhor momento, né? Muita gente me pergunta, qual é o melhor momento para ensinar para o meu filho o que é respeito? Desde que ele nasce. Porque a partir daí ele começa já a perceber o ambiente em que ele vive de respeito, a relação que os pais têm de respeito, a relação que os pais têm com as outras pessoas, que têm com ele de respeito. Né? Então eu vou lá, choro, sou acolhido. Eu vou lá, faço cocô, eu sou limpo. Eu vou lá, tomo um banho quentinho com a minha mãe, com meu pai no colinho. Eu estou sendo respeitado nas minhas necessidades físicas e emocionais, nas minhas limitações. A partir daí, a criança já começa por simbiose a entender o que é respeito para ela. E olha que interessante, né? Quando a gente tem esse ambiente de respeito, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Porque é natural, é genuíno da criança ela ir aprendendo com aquele meio. E ela vai percebendo tudo que está em volta dela. E ela vai separando, opa, isso daqui pode, isso daqui não é aceitável, não é respeitoso, ninguém faz isso aqui em casa, qual é a forma correta de fazer? É assim, então ela adota esse novo padrão. Então é assim que ela vai criando, né, repertório para lidar também com as coisas que acontecem. E aí ela vai dividindo, opa, fazer isso não é legal, não é respeitoso. Como que a mãe faz? Como que o papai faz? E aí, novamente, ele projeta isso na vida dele. Então, isso a gente faz de uma forma natural, tá bom? Estão me acompanhando por aí? Qual que é a forma certa da gente obter o respeito dos filhos? Por meio da construção de confiança e de autoridade, tá bom? Então, quando a gente constrói esse nível de confiança com as crianças, de respeito, né, mútuo, fica muito mais fácil. Quando a gente ouve a criança, entende o que ela está nos trazendo, entende as necessidades, atende essas necessidades, isso vai se tornando a forma mais genuína de ter o respeito dos filhos. Porque, opa, peraí, deixa eu ver o que minha mãe tá falando, porque quando sou eu também ela me ouve. Então eu ajo de forma recíproca e aí eu também me coloco à disposição dessa mãe para falar, tá bom. Um exemplo, ontem, né, fui ao shopping, comprei um presente de Dia dos Namorados pro meu marido. No final do corredor tem uma loja de brinquedos enorme. E como se não bastasse, tinha uma vitrine de super-heróis. Homem-Aranha, Homem de Ferro. Ele me chamou para nós irmos até a loja. Eu respirei fundo e fui. Aí chegou na vitrine, ele olhou e ele começou a falar: mamãe, eu não brinquei com esse, eu não brinquei com esse, eu não brinquei com esse. Eu, é verdade, filho, tem um banco na frente da loja de brinquedo. Eu sentei no banco. E aí, é claro, ele entrou na loja, olhou pra mim e falou: vem, mamãe, vem, mamãe. E aí eu, tá bom, filha. Eu falei: vem aqui um pouquinho mais, né? Aí
Aí eu peguei e voltei, ele voltou e aí ele abaixou, eu baixei e falei pra ele, filho, olha, a gente vai entrar na loja de brinquedo, mas a mamãe não vai comprar nada agora, tá bom? Aí ele balançou a cabeça assim, ele tem 3 anos. Entramos dentro da loja de brinquedos. Ele começou a apontar para todos os brinquedos. Olha esse, mamãe, olha aquele outro. Enfim. E assim seguimos. E aí, como num passe de mágica, ele saiu da loja. Eu achei que ele ia dar um pouquinho mais de trabalho, porque ele tava muito entretido. E aí ele olhou, eu falei, filho, vamos embora. Aí ele olhou e veio embora comigo. Então, o que é isso, né? Respeitar a autoridade da mãe. Então, quando a gente percebe que a criança respeita a autoridade da mãe, fica muito mais fácil a gente lidar com ela no dia a dia. Ele poderia ter feito uma birra, falado que não ia sair, poderia. Eu poderia ter saído com ele gritando da loja no colo, poderia, e faz parte. Ele é uma criança de 3 anos, ele é um bebê ainda. Então a gente entende que isso está em construção, mas existem momentos que isso já tá, já foi absorvido por ele. E ele entende que, bom, a gente vai ver, eu vou entrar, a mamãe não tá fugindo da loja de brinquedos, a mamãe entrou com você mostrou os brinquedos pra mamãe, e ele só quer ver, muitas vezes. E ele não pede pra comprar, às vezes ele fica olhando e aí fala, olha que bonito, mamãe é bonito, olha que lindo, que lindo. Aí eu falo pra ele, qualquer dia a mamãe vem e compra um pra você, tá bom? Ele fala, tá bom. É importante também fazer a criança esperar, porque de fato ele não vai ter tudo que ele precisa e que ele quer naquela hora. Então é importante que a criança também experiencie, você treine ela a viver essas situações. Muitas pessoas ficam fugindo disso, né? Fogem da loja de brinquedo, fogem do shopping que tem aqueles carrinhos que ficam andando pelo shopping, porque não quer deixar os filhos passarem pelas frustrações e também porque não conseguem sustentar as frustrações dos filhos. E isso é cada vez mais comum, assim, porque a gente não tem equilíbrio emocional para sustentar aquilo. A verdade é essa. Às vezes você fala, poxa vida, né? Tenho que fugir dessa situação, porque falar não vai me dar trabalho, vai chorar, e eu não aguento isso. Eu já tô cansado, estressado, sem paciência. Eu não vou aguentar. Eu tenho que ir embora, ou eu tenho que nem passar na frente disso. Então é importante, sim, a gente explicar para os filhos. E naquele momento eu senti que ele entendeu. E que ele respeitou a minha autoridade de mãe, que cheguei e falei pra ele, olha filho, não vai rolar hoje, a gente vai entrar, você vai olhar os brinquedos, mas a mamãe não vai comprar nada. Tá bom. Então, a forma certa da gente obter é realmente essa. A gente espelhar isso na gente para que eles tragam isso para eles. E eles entendam que existe alguém, né, maior que eu, acima de mim, que vai perceber o que é bom e o que não é bom. E que ali eu vou também conseguir colocar as minhas vontades também ali a prol daquela hierarquia. E é importante que eles entendam essa hierarquia, tá bom? E qual que é a forma errada de impor respeito nos filhos? É batendo, gritando, violentando. Então a gente não precisa mais fazer isso. A gente tem outras formas de educar. Deixa eu fechar aqui. E com certeza, né, ela faz com que nossos filhos sejam emocionalmente muito mais saudáveis e consigam lidar com as diferenças de uma forma mais respeitosa, tá bom? Então aqui, por final, eu quero trazer para vocês, primeira coisa, alguns passos importantes para a gente refletir. Para você ter respeito do seu filho, você precisa se respeitar como pessoa, como indivíduo, nas suas limitações, nas suas carências, nas suas qualidades e defeitos.
Então, o primeiro passo é você, mãe e pai, se respeitar como pessoa. Sem isso, a gente não consegue respeito de ninguém, ok? O segundo passo, você respeita o que é diferente? As pessoas que têm opiniões diferentes, que têm religiões diferentes, que pensam diferentes de você. Se você respeita isso e essas pessoas, você vai ensinar para o seu filho, consequentemente, que isso também é respeito. Quando a gente respeita ao outro, nas suas diferenças, a gente também é respeitado. Isso acontece também com os nossos filhos. Quando a gente respeita os nossos filhos nas diferenças deles, a gente também é respeitado. Terceira coisa, você sabe usar as palavras ao contrário da forma da força física, ao invés da força física? Você consegue ter domínio sobre os seus impulsos e usar as palavras e colocá-las na medida certa, de forma respeitosa, para que sim você consiga atingir o respeito, a autoridade que você precisa ter com o seu filho? Então são 3 questões aqui que eu quero deixar claro para que a gente traga luz para elas quando a gente fala de obter respeito dos filhos. A primeira, você se respeita como pessoa? A segunda, você respeita os outros e a opinião diferente dos outros? E a terceira, você sabe usar as palavras ao invés da força física? Fica aí pra gente fazer uma reflexão sobre a nossa live de hoje, sobre o respeito, que falta tanto hoje e que a gente precisa cada vez mais depurar, para que a gente tenha, assim, um futuro diferente do que a gente vê hoje, que são pais desrespeitando os filhos, filhos desrespeitando os pais, esses filhos crescendo e não conseguindo se relacionar em sociedade, com falta de respeito, com falta de tolerância, com falta de respeito ao diferente, aquele que pensa de uma forma diferente. Se isso não começar dentro de casa, dificilmente a gente vai trazer isso para nossa sociedade, para fazer alguma diferença. Senão a gente vai continuar repetindo os padrões e desrespeitando os nossos filhos, desrespeitando a nós. Não é à toa que quando a gente bate no filho, a gente se sente culpado, porque a gente sabe que a gente está desrespeitando um valor que é essencial, que é do amor, que é da compaixão, que é a gente se disponibilizar para o próximo, se colocar no lugar do outro e aí respeitar aquele lugar do outro que é diferente do nosso, tá bom? Foi isso. Uma boa tarde para vocês e a gente se vê mais nas próximas lives, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.